Senhor Jesus, agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Eu tive um dia difícil hoje fazendo a obra, mas o Senhor, quando Ele vem salvar, Ele rompe barreiras, rompe obstáculos, e a gente não tem o direito de fazer menos. Quero agradecer ao pastor Gilmar pela confiança, ao meu amado também querido pastor Genilson, a qual me deu a incumbência. Minha irmã, a senhora pode me dar esse copo descartável, por favor? Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de 1 Timóteo, seu capítulo 2. A partir do verso 3. Que vai dizer assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Amém? Desde já eu peço que a igreja fique na intercessão, para que o Espírito possa fazer o que apraz a Ele. Eu cheguei e o pastor me deu um copo com água, e a gente conhece esse copo como um copo descartável. Só que na verdade aqui não é um copo descartável. Esse copo é um copo de polipropileno na fábrica. Só que a gente usa esse copo hoje e joga fora. Esse copo volta para a fábrica reutiliza o copo, mas para que fique o nosso conhecimento, ele coloca embaixo o número de quantas vezes esse copo foi até a fábrica. Só que chega um determinado tempo que o copo está muito desgastado, e o copo, quando ele está muito desgastado, é colocado mais polipropileno. Assim é a vida do homem, assim é a vida do servo, também é a vida daquele que não serve. O que me chama a atenção que Paulo escreve a Timóteo esta carta, ele pede para que Timóteo tomasse uma atitude, porque ele estava indo atravessar a Macedônia e é necessário que alguém fizesse algo. E Timóteo, ele teve a incumbência de levar a mensagem de Paulo. Porém, Paulo deixa bem claro e bem específico, porque isso é bom e agradável diante de Deus, para que todos os homens venham se salvar através do conhecimento da verdade. Mas o que é a verdade? A verdade é Cristo. Eu consigo ver pessoas que lêem a Bíblia constantemente. Eu consigo ver pessoas que têm no seu coração e dizem que eu tenho a Jesus. Eu consigo ver pessoas que seguem a Deus. Eu consigo ver pessoas que dizem que têm o pleno conhecimento da verdade. Eu começo a ver pessoas que elas até ouvem a palavra de Deus. É bem verdade que quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 10, ele vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas é necessário que esta fé venha a ser posta em prática. O que eu estou tentando ressaltar aqui primeiro, que isto é bom e agradável diante dos olhos do Senhor, que não quer que ninguém se perca. Esse é o desejo de Deus. Mas qual é o nosso? João 8,32 vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O versículo 36 vai dizer: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só que agora Jesus, ele vai confrontar os judeus, os fariseus,
os doutores da lei, ou até os nossos vizinhos, nossos pais, as nossas mães que leem a Bíblia. Eu estava conversando com minha mãe, e a gente evangelizar pessoas que a gente ama é muito difícil. Não que aqui não seja, não. Mas para você chegar e ser direto para uma pessoa que você ama, você começa a procurar palavras fáceis, e através dessa palavra você tentar confortar o coração. Eu conversando com a minha mãe, e ela disse: Celcinho, você sabe que eu sou católica. Eu disse: amém, menina. Eu não vim falar sobre isso. Eu disse: a senhora me presta a sua Bíblia? Você sabe que eu não consigo ler direito. Eu disse: eu vou ler para a senhora. E aí eu fui lá para João capítulo 14. João capítulo 14, verso 6. Jesus ele começa citando acerca da promessa. E ao citar acerca da promessa, ele diz algo interessante, assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Só que ainda não é o suficiente. Porque em meio aos discípulos havia as pessoas que acompanhavam o caminhar de Jesus. E ao acompanhar o caminhar, ele via o que Jesus fazia. E hoje muita gente vê o que a igreja faz. Só que o que a igreja faz hoje é chato. Só que aparece um discípulo e diz assim: Senhor, nós não sabemos o caminho. Só que no versículo 4, no capítulo 14, Jesus vai dizer: olha, mesmo vós sabendo o caminho, não podeis ir agora, porque tem pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. O versículo 6, Jesus vai dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, isso quer dizer ninguém, você pode ser bonitinho, você pode ser bonitinha, você pode ter dinheiro, você pode ter carro, você pode ter casa, mas você só consegue chegar a Deus se for por Cristo Jesus. Aleluia! Eu estou dizendo isso porque era minha mãe. Só que até eu colocar isso no coração de minha mãe, ela disse: Celcinho, Deus entende. Eu disse: mãe, Deus não entende. E ela disse: quando chegar a minha hora, eu vou. Eu disse: mãe, a gente precisa dar o primeiro passo. Mas ainda eu não senti, Celcinho. Eu disse: mãe, eu também não senti nada. Eu não senti arrepio, eu não senti o corpo tremer. Eu senti a necessidade. Por que eu estou dizendo isso? O médico Lucas, quando ele escreve o livro de Atos, ele começa a falar sobre o seu primeiro tratado a Teófilo. E ele começa a expressar tudo que Jesus havia feito para que as pessoas tivessem conhecimento da verdade. Só que aonde há evangelismo, aonde há pregação, aonde há louvores, aonde há pessoas que se predispõem a fazer a palavra, há sempre levante. Só que o levante na vida do cristão não é para ele desistir, é para ele continuar. Porque quando há levante é porque está dando frutos. Só que agora no capítulo 9 de Atos, a Bíblia vai falar sobre um homem que ele era conhecedor da Torá. A Bíblia vai falar de um homem agora que ele pediu cartas para perseguir os cristãos. A Bíblia vai dizer que ele fica tão furioso que ele vai ao templo e ele pede cartas. Só que está tendo uma reunião agora dos apóstolos. Os apóstolos se reúnem e diz assim: meus irmãos, Judas morreu. É necessário que nós irmos colocar outro no lugar.
Como está escrito em Salmos, morreu, a tua casa não pode ficar vazia. Só que essa era a decisão dos apóstolos, não era a decisão de Cristo. E eles chamam dois, um chamado Matias e o outro chamado José, que tinha sobrenome de Barsebas, que quer dizer o justo. E ele, com uma garrafa, ele gira. E o interessante é que a garrafa fica apontada para Matias. E ao ser apontado para Matias, agora o apóstolo ele vai fazer uma oração. Ele fala assim: Senhor, que o Senhor possa fazer parte desta oração, que o Senhor possa fazer parte dessa escolha, para este que nós viemos escolher, não seja como Judas, que se afastou do seu ministério. Ou seja, Judas tinha um ministério. Todos nós aqui temos um ministério. Tem aqui gente que tem ousadia para falar, tem gente que tem ousadia para confrontar, tem pessoas que não levam desaforo para casa e vai dizer: Jesus te ama, porque vem de lá daquela. Só que agora é o seguinte: havia um cara brabo. Só que agora o Senhor resolve trazer o entendimento da verdade para este homem que lia as Escrituras. Ele acreditava que estava fazendo a vontade de Deus. Só que a Bíblia vai dizer que no caminho de Damasco ele cai por terra prostrado e fica cego. Agora eu pergunto: Paulo já era cego? Ou começou a enxergar? Porque muitas das vezes a gente está cego espiritualmente. E para que o sentido venha a ser reagido, é necessário fechar os olhos da carne ou do corpo, os olhos do julgamento. A Bíblia vai dizer que ele cai por terra, e quando ele ouve a voz do Senhor, ele reconhece a autoridade, apesar de não saber quem é. Ele diz: Senhor, quem é? E aí então Jesus vai se apresentar a Paulo, fariseu, hebreu de hebreu, e diz assim: eu sou Jesus, a quem vós persegues. Eu estou tentando trazer aqui para o dia de hoje, independente de você perseguir irmãos, independente de você ser perseguido, independente de você se desalinhar com a tua família, com o teu próximo, com o teu vizinho, não estou querendo colocar isso aqui. Porque quando o Senhor ele vai até você, os seus pecados são perdoados, as suas falhas são esquecidas. Só que agora acontece algo diferente. Ainda nesse meio termo, a Bíblia vai dizer que Filipe ele está em Samaria, curando, expulsando. Só que agora a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo arrebata Filipe e coloca no deserto. E ao colocar Filipe no deserto, a Bíblia vai dizer: Filipe está vendo aquela carruagem? Vai até ela. E eu disse: Senhor, o Senhor tem um trabalho de pegar Filipe de Samaria e coloca no deserto. Por que não colocou logo na carruagem? Porque é interessante, porque o Senhor coloca ele no deserto. Ao colocar ele no deserto, o Senhor diz assim: Filipe, está vendo aquela carruagem lá? Segue. E aí Filipe segue a carruagem. E ao seguir a carruagem, ele vai encontrar um etíope, um eunuco, um cidadão da rainha de Gandar, da Etiópia. A Bíblia vai dizer que Filipe se aproxima da carruagem. Aí eu vou perguntar de novo: Senhor, por que não colocou logo ele na carruagem? Porque tem coisas que nós precisamos fazer. Deus ele vai ter que salvar, vai até te curar, mas você precisa dar o primeiro passo. E Filipe chega até a carruagem, encosta. O mais interessante é que o etíope ele estava lendo Isaías. Só que ele não entendia.
Ele não entendia o que ele estava lendo. E aí a preocupação de Deus com um homem que todo ano ia para Jerusalém, ia ao templo orar, pagava pelo pergaminho e voltava. Só que o Senhor viu que ele não tinha entendimento. E aí Felipe, ao esperar ele ler, disse: entendes o que lê? Vocês entendem o que estão ouvindo? Você entende que Jesus cura, transforma, salva, liberta? Porque não há outro caminho, não há. Você vai descer para a esquerda, vai descer para a direita, mas só tem um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. Não existe outro. Também não quero atrapalhar a sua fé, a sua crença, porque eu não vim aqui para isso, eu vim aqui para falar da verdade. E aí Felipe pergunta para ele e começa a explicar o que estava escrito. E aí ele entendeu no coração. Ele entendeu no coração e disse: eu creio nesse Jesus Cristo. Tem água nele. O que me impede de eu me batizar? Você crê? Você crê? Porque as minhas vestes não vai me levar para o céu, mas as minhas vestes vai fazer com que eu conduza pessoas para o céu. Porque as minhas vestes têm que estar sempre alvas e brancas. Nós somos cercados por nuvem de testemunho. Então o seu caminhar é visível aos homens. Então eu preciso dar fruto, e frutos dignos de arrependimento. Mas por que a igreja sai para fora? Porque a igreja entende que Jesus cura, transforma, salva e liberta. Só que agora Paulo, ele vai escrever aos Romanos algo interessante. O seu capítulo 10. E aí vai explicar o que acontece lá em Atos. Ele vai dizer assim: meus irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração que eu faço a Deus por este povo, por Israel, é para a sua salvação. Por quê? Porque ele deu testemunho de que servia a Deus, mas sem entendimento. Paulo acreditava que estava servindo a Deus, mas ele não entendia. Ele achava que estava fazendo a vontade de Deus, mas não estava fazendo. E agora, ao ter o pleno conhecimento da verdade, ele vai agora em busca de seus irmãos, de seus vizinhos, de seus amigos, seus parentes. Ladrão bom para mim é ladrão convertido. Traficante bom para mim é traficante convertido. Maconheiro para mim bom é maconheiro convertido. Por que isso? Porque Deus, ele não vê o que passou. Ele começa agora a escrever. E o mais interessante é que Jesus, ele está fazendo a vontade de Deus. Ele vem para trazer a luz da Bíblia para as pessoas que tenham conhecimento da verdade. Só que agora Jesus está ensinando os seus discípulos, meio a multidão. Chega aos principais da sinagoga com uma mulher. Essa mulher, ela foi pega no ato de adultério. Mas segundo a lei judaica, era necessário que o cara tivesse também. Mas a intenção deles era interromper a obra. E ele começa a questionar Jesus e diz assim: esta mulher, ou seja, já começou a apontar o pecado. Ó, esta mulher, ela foi pega no ato de adultério. Segundo a lei de Moisés, pois assim está escrito, ela tem que ser apedrejada. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele começa a escrever na areia. Jesus começa a escrever na areia. Eu não sei o que ele escreveu ali, mas de uma coisa eu tenho certeza: ele estava escrevendo uma nova história. Ele estava escrevendo uma nova história. E ele começa a escrever ali. Já sentiu no coração dela que ela se arrependeu.
Então o caminho dela vai ser este aqui agora. O mais interessante é que do maior ao menor, eles foram se afastando. Jesus agora olha para ela e diz assim: mulher, cadê os teus acusadores? Aonde estão os teus acusadores? Quer ouvir o culto? Vá para o culto. Ah, irmão Celso, eu bebi hoje. Vá assim mesmo. Ô, irmão Celso, eu usei baseado. Vá assim mesmo. Irmão Celso, eu estou de bermuda, de camiseta. Vá assim mesmo. Porque a Bíblia diz que nem a carne, nem o sangue entrará no reino de Deus. Só que agora, queridos, a gente com essa dificuldade, a gente cria um muro tão enorme, tão grande, porque somos nós que criamos. Não é o Senhor. Porque a gente vem da desculpa: eu estou de saia. Vá, se você tiver. Ai, irmão, estou de camiseta. Vá assim mesmo. Oi, irmão, estou bebendo. Vá assim mesmo. Por que isso? João Batista, ele começa a entrar em dúvidas a respeito do propósito. Por que isso? A Bíblia vai dizer que João Batista, ele foi chamado para abrir caminho para aquele que vinha depois dele, que é antes dele, que é maior do que ele. Só que agora João Batista, ele está preso. Por que ele está preso? Porque ele confrontou Herodes. Porque o Herodes estava tendo um caso com a mulher de seu irmão Filipe no dia. E ao ser confrontado, Herodes manda prender, não manda matar, porque ele era temente. O temor não leva à salvação. O que leva à salvação é você crer que Jesus Cristo é o unigênito que Deus enviou. Só que agora é o seguinte, queridos: João Batista, ele está preso. A Bíblia vai dizer no livro de Mateus, capítulo 11, a partir do verso 2: e João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou-lhe 2 de seus discípulos a fazer uma pergunta simples: és tu aquele que havia de vir, ou estamos esperando outro? Jesus, ele chega para os discípulos de João e vai dizer o seguinte: ó, você vai voltar lá. Não diga o que eu estou falando, não. Diga a João que você viu e ouviu. Foi o que eles viram. Os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os leprosos estão sendo limpos essa noite. Aleluia! Os mortos estão sendo ressuscitados. E aos pobres, oh, aleluia, é pregado o evangelho de salvação. Porque não existe outro mediador entre Deus e o homem senão Jesus Cristo. Não existe outro. Mas esse muro que a gente cria, porque Jesus poderia falar. E às vezes o profeta, ele vai chegar até você e vai falar sobre o que está escrito, e você vai dizer assim: pô, será? Eu li e não entendi. Se algum de vós sentir no coração o desejo de renovar a aliança, ou até fazer uma aliança, procure o pastor Gilmar, procure a sua igreja, para que vocês possam ter o pleno conhecimento da verdade. E Jesus, ao fazer isso, ele começa a mostrar os sinais para João. Porque em algum momento da vida de João, Deus disse a João que ele reconheceria o Filho de Deus, o Espírito Santo que viria sobre ele. Só que João, ele não para de pregar. João, ele continua no deserto. A Bíblia diz que ele foi criado no deserto. Lembrando que João Batista não era qualquer um. João Batista era um sacerdote, porque ele era filho de sacerdote. Só que agora o meu entendimento está turbado. O que é que eu vou fazer, irmão Celso? Entender no coração e confessar. Aleluia. E isso não dói. Mas eu não tenho entendimento. Entender no coração e confessar. Você sabe por quê?
A trajetória da vida cristã é o seguinte, ó. Você compra um terreno acidentado e aí você começa a nivelar todo o terreno. E quando você nivela o terreno, você começa a bater a linha e agora o terreno está pronto. Não está. Toda vez que você cava um pouquinho, sai entulho. Você cava outro buraco, sai mais entulho. Mas o terreno já está plano. Não está plano, mas não está pronto. Por que tem que sair entulho? Para que você venha se alicerçar na verdade. Porque a verdade cura, transforma, salva, liberta. E Jesus ele usa de estratégias para quebrar a incredulidade do povo. João 11:35 vai dizer que Jesus chorou. Ou seja, ele se compadeceu, ele se entristeceu. Por que isso? A Bíblia vai dizer em João capítulo 11 que Marta e Maria, irmã de Lázaro, manda mensageiros para falar com Jesus. E essa mensagem ela chega 2 dias. Só que Jesus chega 2 dias depois, 4 dias. Por que isso? Porque eles acreditavam que ainda com 3 dias o Espírito poderia voltar ao corpo. Como a intenção de Jesus é abrir os olhos do povo, ele chega no 4º dia. A Bíblia vai dizer que quando Jesus chega na cidade de Betânia, ele é recebido pela irmã de Lázaro em prantos, triste, porque ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. João 11 ainda, versículo 25, Jesus vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Versículo 27. Crer tu nisto? Só que até a fé muitas das vezes nubla o nosso pensamento, porque quando a gente vai orientar pessoas que a gente ama, e ela diz: não, eu sei, Senhor, no dia do juízo. Só que Jesus disse a ela: eu sou a ressurreição e a vida, ou seja, eu mato, eu faço viver quando eu quiser. Só que agora já se passaram os dias, o corpo já estava em decomposição. Jesus ele poderia tirar a pedra. Jesus, com um comando, ele poderia estraçalhar, porque ele tem um martelo que viu o saber. Mas ele não faz isso. Ele disse: Marta, peça que tirem a pedra. Porque existem coisas que nós precisamos fazer, queridos. Jesus poderia tirar aquela pedra. E ela disse: Senhor, já tem 4 dias, já cheira mal. Quando tira a pedra, Jesus ele tem um elo entre ele e o Pai, que ele disse: assim como eu estou no Pai, o Pai está em mim. E ele vai dizer assim: Pai, graças te dou, pois eu sei que o Senhor sempre me ouve. Estou falando assim por causa da multidão. Lázaro, saia para fora. O primeiro passo para a libertação é nosso. O primeiro passo para o agir de Deus é nosso. O primeiro passo para salvar a nossa família é nosso. Por que isso? Porque a palavra de Deus ela é viva e é eficaz. Ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. E ela vai entre a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas.
e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Eu vou falar algo agora que é para a igreja, e vou falar algo para as pessoas que não são da igreja. A Bíblia vai dizer no livro de João, capítulo 5, o verso 39 vai dizer: examinai, pois, as Escrituras, porque elas testificam de mim. Mas não é assim que está escrito. Está escrito assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Por que Jesus está dizendo isso? Porque os doutores da lei, eles liam a Torá. O versículo 38 vai dizer assim: olha, porque a palavra de meu Pai ou de Deus não está em vós, porque vocês não reconhecem aquele que ele enviou. E aí Jesus vai dizer agora, para deixar bem claro: vocês examinam as Escrituras, porque vocês acreditam que nela vocês não têm vida eterna, mas vocês não querem vir a mim para ter vida, porque são elas que testificam de mim, disse Jesus. Amém, Jesus. Porque minha mãe lê a Bíblia, mas minha irmã não é cristã. Então eu estou o tempo todo tentando encorajá-la a ela ler e entender. É necessário que o homem ele tenha um pleno conhecimento da verdade, porque a verdade é que cura, é a verdade é que transforma, é a verdade é que liberta, e esta verdade é Cristo. É bem verdade que nem todos têm obedecido ao Evangelho, mas a vontade de Deus, ela é tão perfeita que ela transcende todo e qualquer pensamento. Vai existir pessoas que o próprio Deus vai buscar. Vai existir pessoas que a igreja vai buscar. Vai existir pessoas que elas vão ir em busca do conhecimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus, ele vai revelar algo que está oculto em nossa mente. E ao fazer isso, ele traz o conhecimento para que aquela incredulidade que havia no coração seja despedaçada. Por que isso? João capítulo 1, a partir do verso 39. A Bíblia vai dizer que Filipe, ao ter um encontro com Cristo, ele se maravilha, ele fica feliz. Só que a felicidade dele, ele queria compartilhar. Quando ele recebe a salvação, quando ele tem entendimento, ele quer compartilhar. Aí agora ele vai procurar Natanael. E ao procurar Natanael, ele vai dizer: Natanael, Natanael. Eu imagino a alegria de Filipe. E às vezes a gente não quer pregar porque alguém olhou torto, porque alguém não está gostando. Não. A alegria de Filipe era tão grande que ele disse: Natanael, encontramos aquele que Moisés e os profetas citaram nas Escrituras, Jesus, filho de José de Nazaré. Aí Natanael vai dizer assim: pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Pode ver alguma coisa boa daqui? Venha ver. E agora vai Natanael. Agora você sabe por que o pensamento de Natanael era esse? Havia uma base militar romana em Nazaré. Só que antes dessa base militar chegar, havia nazarenos. Antes do tráfico de droga operar no nosso bairro, havia pessoas de bem. Antes de aparecer drogados em nosso bairro, havia pessoas de bem. Onde aparecia tantas pessoas maldosas, ainda assim havia pessoas de bem. Quando chega um cara valentão que quer procurar problema com outro, mas ainda assim tem pessoas de bem. Pode vir algo bom daqui? Venha ver. E aí vem Natanael cheio de si. E aí Jesus, em sua onisciência, disse assim: eis aqui um verdadeiro israelita, aonde não há tolo, aonde não há papa na língua, fala o que pensa. Ele aí chega para Jesus e diz assim: de onde o Senhor me conhece? E aí Jesus vai dizer assim: ó, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo de uma figueira. Aleluia!
a Jesus que Filipe ou outra pessoa, que Natanael estava embaixo da figueira. Só que a intenção de Jesus salvar Natanael, ele traz algo que estava oculto no coração de Natanael e no coração de sua mãe. A Bíblia vai dizer que o rei Herodes o Grande, ele decreta uma lei de matar todos os nascidos vivos de 2 anos. E ao fazer isso, a mãe de Filipe coloca ele escondido embaixo de uma figueira. E quando Jesus traz a memória, ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus diz assim: você crê só porque eu disse isso? Preste atenção. Ainda hoje, vai ser amanhã depois, ainda hoje você verá o céu aberto e os anjos do Senhor subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, há situações que Deus ele vai buscar. Existe situação que a igreja vai buscar. E existe situação que a pessoa ela vai. Você sabe qual é a doença do século? A ansiedade. Só que a ansiedade ela é administrada de forma errada. Só que para mim não é a doença do século, porque está escrito. Quando a pessoa está ansiosa, o que ela faz? Ela começa a não querer sair de casa. E essa ansiedade começa a fazer com que ela venha desfazer do seu corpo, que é o templo. E essa ansiedade começa a fazer com que ela não se ame mais. Ela começa a beber de forma tão constante que ela bebe de manhã, de tarde, de noite, vai dormir, acorda para beber. De manhã, à tarde, de noite. Só que Paulo, quando ele escreve a igreja de Filipe, ele fala sobre ansiedade. Filipenses capítulo 4, o verso 6 vai dizer: não estejais inquietos por coisa alguma, antes fazeis saber ao Senhor as vossas necessidades em oração, súplicas e ação de graças. Mas para isso eu preciso dar o meu primeiro passo, eu preciso entender. Mas irmão Celso, não estou entendendo. Venha que eu quero orar por você. Venha que eu quero orar por você. Mas eu estou com vergonha, então faça o seguinte, porque assim está escrito: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao Pai em secreto. A questão é, a gente precisa abrir mão de alguma coisa. E o interessante é que o Senhor, Ele revela para o povo antes de acontecer algo. Antes que você venha adoecer, definhar e morrer, o Senhor ele avisa antes. Como é isso, irmão? O Senhor avisa. O livro de Lucas capítulo 12, o verso 49 vai falar sobre um homem que ele era rico. E esse homem era tão rico que ele derrubou uma área para fazer uma outra área maior, porque a área que tinha não dava para colocar a sua plantação. E ao fazer isso, ele disse que estava trazendo alimento para a alma, e a gente alimenta a alma com tantas coisas, menos com a palavra. Aí o Senhor vai dizer assim: louco, ainda hoje me pedirão a sua alma, não é amanhã. Louco, ainda hoje me pedirão a sua alma. E o que tem preparado? E o pior de tudo, para quem tem preparado? Eu vou falar do conceito cristão, para não fazer um julgamento, porque eu não sou, e mesmo que eu quisesse ser, eu também não seria melhor do que ninguém aqui. Só para deixar bem claro. Existe um homem que eu ouço ele louvar, e não é errado isso, você admirar pessoas. Não.
O problema é quando o pensamento muda, o foco muda. Você começa a adorar a pessoa e não a Deus. É bom você ouvir uma pessoa pregar, mas isso também é bom, porque eu acredito que tem pessoas que seguem outras. Eu estava conversando com o pastor Gilson essa semana. Eu disse: o problema hoje das pessoas é que elas são influenciadas de uma forma ruim. Thales Roberto, ele fez um DVD em 2011. E ao fazer esse DVD, Deus ele fala com Thales. Existe uma mãe de família que ela está com seu filho doente. E quando esse filho está doente, vai para o hospital e tinha 6 meses de vida. Só que agora encontra Thales e Thales profetiza a cura. E aquela criança é curada. E até hoje essa criança está viva. A questão não é essa. Só que tem uma música, acho que é a 4ª música, que Thales ele vai dizer assim, ó: gente, eu fiz uma música que não é minha e eu quero mostrar para vocês. O nome da música é Senhor, o que queres de mim? Esse é o nome da música. Aí Thales vai dizer: quero diluir minha vida em ti, ter as minhas veias cheias de unção, viver só você e morrer completamente pra mim. Pai, quero estar pertinho até sermos um. Sem a tua glória eu sou só mais um, mas contigo eu tenho toda a força de Deus. Aí ele era para Deus assim: Senhor, o que queres de mim? Agora Deus vai falar para Thales assim: Thales, eu já ouvi muita gente assim. Só que quando eu usei, o coração mudou. Fui abandonado, eu não fui mais o centro. Toda a glória é minha, em ti mais ninguém. E tem outra coisa, Thales, ajude o teu próximo, ajude o teu irmão, porque o que você faz por ele, você faz por mim. E só mais uma coisa, Thales, ame o teu próximo. Mergulha no meu livro. 2011, 2013, Thales ele vai fazer um outro DVD. Deus usa Thales para profetizar na criança. A criança ela recebe a cura. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que Deus te dá, ele não anula. É você que joga fora. Deus ele não anula, não. Ele não anula, somos nós que jogamos fora. Aí Thales vai fazer um novo DVD e ele vai dizer assim: eu estou acima da média. Eu consigo ver o Espírito Santo saindo correndo dele. Meados de 2013 para 2014, Thales Roberto ele cai. Mas Deus é tão bom que ele volta e o Senhor recebe de volta. Só que a consequência ela vai ficar. Aí eu vou falar de outro gênero, daquilo que eu acredito de uma pessoa cristã. Depois eu vou chegar lá nas pessoas que não são cristãs, mas sem precisar magoar, porque eu não estou aqui para magoar ninguém. Aí apareceu um outro pregador, ele surge em 2013. E ele recebe um convite para pregar em vários lugares, ele vai para fora do Brasil. E ele começa a pregar, só que ele não examina mais, ele não busca mais de Deus. Só que agora as oportunidades elas são fechadas, elas são cessadas. Antes de eu concluir, eu estava conversando com 3 estagiárias de nutrição no refeitório. E essas 3, para desespero meu, elas eram afastadas. E aí chegou a outra chamada Aline e disse assim: irmão Celso, como é que você está? Eu disse: estou bem, minha irmã. O senhor tem sempre uma palavra? Traga aqui uma palavra. Aí eu disse: o que eu vou dizer? E elas lá estão conversando. E ela disse assim: rapaz, se depender de mim, para ela ir para o céu, ela vai para o inferno. Eu disse: meu Deus. Eu disse: meninas, posso falar algo interessante para vocês? Eu acordei depois de estar dormindo. Ela disse: não entendi, irmão Celso. Eu disse: depois eu liguei para mim para saber como é que eu estava. Ela disse: continuo sem entender. Eu disse: eu vou fazer uma pergunta. Você deixaria um estranho entrar na sua casa? Chico Celso,
Eu não. Eu disse, como é que a senhora quer entrar no céu? Como é que a senhora quer entrar no céu? Porque se a senhora não deixa um estranho na sua casa, por que Deus vai deixar um estranho na casa dele? Efésios 5,14 vai dizer, desperta tu que dorme. Foi por isso que eu disse, acordei depois de estar dormindo, porque tem gente que está dormindo achando que está acordado. Aí Paulo vai dizer, interessante assim, ó, examina pois o homem assim. É por isso que eu ligo para mim, para saber como é que eu estou. Porque eu preciso me examinar, não é o irmão, sou eu que preciso me examinar. Eu preciso entender que há uma necessidade. Só que esse pregador famoso e cantor, ele pega duas cadeiras e coloca uma de frente para a outra. E ele começa a orar a Deus. A questão da oração não é se Deus vai ouvir ou não. A questão é se Deus vai responder. E aí, ele diz que estava orando a Deus e queria que a cadeira se mexesse. E ele começa a falar com Deus e ele começa a perguntar, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Não estou conseguindo mais viajar, não estou conseguindo mais pregar. Aí Deus vai chegar para ele e dizer assim, tudo que eu queria era falar contigo, mas tempo para mim você não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo, mas o meu espaço você preencheu também. Nunca mais conversamos de madrugada e em soluço já não ouço a tua voz. Que saudade, que saudade. Aí Deus vai dizer assim, ó, e foi por isso que eu fechei as portas, que é para ver se vocês lembravam de mim. Me pediu um emprego, eu dei. Me pediu uma família, eu dei. Me pediu casa, eu dei. Me pediu carro, eu dei. Me pediu moto, eu dei. Esqueceu que é para ver se você lembrava de mim. Aleluia! Já não suporto mais tanta indiferença. Não dá para continuar assim. Seus negócios são mais importantes do que eu. A sua família é mais importante do que eu. É preciso dar o primeiro passo, porque a Bíblia vai dizer, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está mandando um vinho. Eu quero fechar aqui, e isso eu quero falar para a igreja, tá? Isso que eu vou dizer para a igreja. Livro de 1 Samuel, seu capítulo 3, o verso 10 vai dizer, e apareceu o Senhor, e ali esteve, como das outras vezes, disse, Samuel, Samuel. Samuel respondeu, eis-me aqui, o teu servo ouve. Se a gente for ler o texto, a gente vai entender que é a quarta vez que Deus fala. Por que isso? Às vezes a gente prioriza tantas coisas. A gente acorda, pega o celular, responde as mensagens, escova o dente, toma café, veste a roupa, abre a porta, vai para a rua. Quando chega no trabalho, Senhor, toma conta do meu dia. Já não é mais a primícia. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus, ele fala pela primeira vez. A Bíblia vai dizer que Samuel, uma criança, vai até ali e disse, Senhor, o Senhor me chamou. Ele disse, não te chamei, volta para dormir. E o Senhor mais uma vez, Samuel, levanta, vai até ali e disse, Senhor, o Senhor me chamou. Ele disse, não, meu filho, eu não te chamei.
E ele volta de novo, e o Senhor mais uma vez. Ele vai até Eli. O que me chama a atenção é que Eli era um sacerdote. A casa de Eli ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. A Bíblia diz que o Senhor foi e ali esteve, mas ele não sentia mais a presença. O Senhor no capítulo 2 manda o profeta falar com ele para falar sobre os seus filhos que estavam fazendo atrocidades no templo e dá o diagnóstico. Só que a Bíblia vai dizer que Eli amava mais os seus filhos do que o próprio Deus. Priorizou o que não era para priorizar. O Senhor tem que estar no centro. Se a igreja se reunir para adorar, o Senhor precisa ser o centro. Se a igreja se reunir para um churrasco, Jesus, o Senhor tem que ser o centro. Se a igreja se reunir para louvar o Senhor, precisa ser o centro. Por que eu estou dizendo isso? Porque a presença do Senhor estava ali. Só que ele ouviu tantas coisas, menos o que Deus tinha para falar. E às vezes a gente ouve tantas coisas, menos o que Deus quer falar. Para vocês que estão bebendo, se alegrando, e isso é bom, se alegrar, que Deus guarde vocês, dê uma ótima noite, que a palavra do Senhor possa entrar nos seus corações e habitar na sua mente, que a sua casa possa ser abençoada, a sua família possa ser abençoada, e que se você sentir o desejo no coração, venha ouvir a palavra de Deus, porque ela não machuca, ela não dói, ela não fere. Não pense que você vai para a igreja para ser cristão. Não. Vá para a igreja para ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E através disso aí o Senhor vai trazer o conhecimento da verdade. Vou tornar a dizer, eu vou morrer um dia. Todos nós iremos morrer um dia. A diferença é para onde nós iremos. Apocalipse 20:15 vai dizer: aquele que não for achado o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. Mas a Bíblia vai dizer que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos. Ainda há um povo que ora e intercede. Ainda há um povo que clama. Porque a igreja clama para que aquelas pessoas que estão na rua tenham livramento. A igreja ora para que eles venham ter o conhecimento da verdade. Senhor, cuida, transforma, liberta. Porque muitas das vezes a gente faz algo sem entendimento. Porque Paulo servia a Deus, ele achava, mas ele cita em Romanos 10, meus irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração que eu faço a Deus por este lugar era para que vocês venham ser salvos. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade, Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor porque o Senhor hoje me levou em 3 lugares diferentes para fazer a Tua obra, Senhor. Amém, Jesus. Ó Deus, eu estava há pouco e ainda estou, mas o Senhor conseguiu restaurar para que a Tua palavra fosse ministrada, Senhor. Isso não é mérito meu, não é mérito da igreja, é mérito do Senhor, porque a Bíblia vai dizer que nem o que prega e nem o que louva tem valor nenhum, mas Deus que dá o crescimento. Porque Apolo plantou, Paulo regou, mas se o Senhor não deu o crescimento, É o Senhor, Jesus. e algo mais interessante, a gente às vezes vê uma árvore bonita, cheia de frutos e flores, mas para a árvore crescer, a semente tem que morrer. Depois que a semente morre, ela começa a germinar. Ela começa a germinar e o interessante é que aparecem moscas em cima, varejeira.
Só que aquilo ali vai criando uma metamorfose e a árvore ela vai criando vida, vai criando forma. Então, Pai, o meu pedido nesta noite, meu Pai, é que mesmo que o Senhor venha machucar, venha ferir, meu Deus, que o Senhor possa trazer entendimento para nossas vidas, nossas casas, nossos vizinhos, nossos amigos. Ó Deus, que traficantes, usuários de drogas, aquelas pessoas que estragam o seu próprio corpo com álcool, com droga, com até entorpecentes, remédios, que as pessoas andam viciadas a tomar remédio, qualquer coisa toma remédio. Então eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor possa trazer entendimento, que o Senhor possa curar primeiro o espírito, para que o espírito possa conduzir a alma, porque a carne ela vai para a terra, ela vai. Porque muitas das vezes, Senhor, a gente ouve um louvor, a gente ouve uma pregação e a gente começa a chorar, a gente não consegue entender. Mas eu vou te falar uma coisa: você não entende porque a carne ela é mais forte. Mas quando você ouve uma palavra, quando você ouve uma oração, quando você ouve um louvor, é a sua alma com saudade de casa. Só que a carne ela não tem comunhão com o Espírito. Então o Espírito não pode revelar. Por que isso, irmão Celso? Porque Deus ele vai dizer a Jeremias, antes que você fosse formado e gerado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia e te dei as nações. Peraí, não entendi. Antes que você fosse gerado e formado no ventre da tua mãe, ele já te conhecia de onde? A tua alma anseia por ir para casa. Ajude a tua alma a ir para casa, ouvindo a palavra, tendo conhecimento da verdade. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos. É o que eu peço e agradeço a Deus por mais este momento, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Oh, glórias. Pode ser essa palmas mais fortes. Enquanto você aplaude, você vai dizendo: glória, glória, glória a teu nome, Senhor. Olha para o céu e diz: glórias, glórias, glória a teu nome, Senhor. Aleluias. Meus irmãos, boa foi essa palavra aqui, ao qual o servo de Deus foi usado tremendamente pelo Espírito Santo do Senhor. Ontem estivemos ali no monte e o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração que eu vim à meia-noite aqui consagrar este lugar e profetizar que esse lugar pertence ao Senhor Jesus, porque no dia seguinte seria plantada a boa semente, que é a palavra de Deus. O inimigo ele vai tentar, ele vem pelo caminho aqui para este lugar, mas por 7 ele vai ter que ir embora, porque tem uma igreja, aleluias, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, descendo as madrugadas, orando, intercedendo aqui para este lugar. Ele pode tentar, mas não vai conseguir, enquanto a igreja estiver de pé, orando, glória, jejuando, se consagrando aqui esse lugar ao Senhor. E nós profetizamos aqui que esse lugar pertence ao Senhor Jesus. Não importa o que ele faça, mas enquanto a igreja estiver unida, glórias, ele não vai vencer. A Bíblia vai dizer que as portas do inferno, ela não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. E nós cremos na palavra de Deus. Aí eu pergunto para vocês aqui essa noite: quem deu crédito a essa pregação? Glória, quem recebe essa pregação aqui esta noite, aplaude, dá um amém, aplaude de novo ao Senhor Jesus. Aleluias, glórias, eu amo ao Senhor Jesus. Meus irmãos, acabar aqui, terminando aqui, já vamos encerrar. Nós temos uma sopa ali para todos se deliciarem. Quem faz essa sopa é uma senhora ali no Vale das Pedrinhas. E aqueles que quiserem contribuir depois, na próxima evangelismo, por essa sopa, nos ajudar, eu peço que os irmãos procurem a nossa irmã Cláudia, para aquela que você venha, não sei, com o que vocês puderem contribuir.
Toda vez que nós viemos fazer o evangelismo aqui, nós vamos estar trazendo essa sopa para estar passando para as pessoas. Se caso aqui o pessoal não conseguir consumir tudo, eu boto no carro e levo, peço ao Deus de direção para dar às pessoas que ali estivessem precisando tomar uma sopa. Aleluia, amém? Vamos estar orando, vamos ficar de pé, povo de Deus. Vamos orar. Santíssimo Deus e eterno. Último. Glórias ao Senhor, papai. Ótimo, oh, glória. Tá vendo aí? Aleluias. Glórias ao... Quem ouviu essa palavra, essa pregação essa noite e sentiu no desejo do teu coração de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, de aceitá-lo como único, suficiente, exclusivo Salvador da sua alma, aleluias. Se quiser vir aqui que nós vamos orar por você. A palavra ela foi pregada, foi dito aqui que não dói, mas para você entrar lá, você precisa ter o nome escrito no livro da vida e do Cordeiro. Aleluia. Fazer uma aliança. Ele diz: eu sou um Deus de aliança. Eu fui no passado, sou no presente e serei no futuro. Ele quer uma aliança. Mas para isso você tem que entregar a tua vida a Ele, confessar com os teus lábios que Jesus Cristo é o Senhor. Alguém aqui esta noite? Alguém também que deseja voltar para os caminhos do Senhor? Filho pródigo, filha pródiga, o Senhor está te chamando aqui esta noite. Oh, glórias! Alguém? Amém. Louvado seja o nome santo de Jesus. A palavra foi ótimo, minha pastora. Olha aqui a pastora me dando. As pessoas que desejarem, não quiserem vir aqui agora, no momento, depois pode me procurar, que eu vou orar por vocês. Amém? Pode me procurar lá em casa a qualquer hora da noite. Pode me chamar. A vida de pastor é isso mesmo, viu? Amém? Vamos orar. Santíssimo Deus e eterno e maravilhoso Pai que estás no céu. Pai amado, Pai querido, meu Deus santo, todo poderoso, nós vemos, Deus, te agradecer, ó Pai, por esta noite, Senhor, ao qual os céus preparou aqui, Pai, neste lugar, aonde a tua palavra foi ministrada, aleluia, e ela adentrou, Pai, em várias casas aqui esta noite, e o Senhor diz na tua palavra: aquele que ouve a palavra de Deus é de Deus. Oh glórias, Pai santo e Deus todo-poderoso, nós agradecemos, Senhor, por cada vida, por cada alma, pelo vizinho da direita, da esquerda, da frente de trás, ó Papai, Deus de poder, Deus de glória, Senhor. Pai, eu apresento, Senhor, agora a vida desses meninos, Senhor, que se encontram ali no mundo do tráfico, Senhor, da prostituição, ó Deus. Ah, Papai, a tua palavra foi ministrada. Eu te peço, Deus, que eles venham ter, Senhor, um verdadeiro encontro para com o Senhor. Oh glória, que teu Santo Espírito, Senhor, venha abrandar nos corações aqui esta noite. Oh glórias, aquilo, Pai, que nós não conseguimos falar, que o teu Santo Espírito, Senhor, continue ministrando em cada coração aqui esta noite. Eu creio, Senhor, que o teu nome continuará sendo glorificado. Pai, eu oro neste instante, Pai, pela vida das crianças, das criancinhas, Senhor, que estão, Senhor, louvando, te adorando, Senhor, que nenhuma retaliação venha sobre a vida delas, Senhor. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor cubra elas, Senhor, com teu sangue poderoso, carmesim, Senhor. Blinda, Senhor, essas crianças, Senhor da glória, que o Senhor continue usando, Papai, dando sabedoria e graça, não só a ele, mas a teus pais, Senhor, para estar conduzindo a eles na tua presença. Pai poderoso e grande Altíssimo, nos leva, Pai, em segurança para nossos lares, debaixo, ó Deus, das tuas potentes mãos. Nos dá, Deus, uma noite abençoada na tua presença. Isso é que nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus. E a igreja que concorda comigo diz amém. E aplaude a ele, pastor Carlos. Aplaude, 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 aplaude. Glorifica ele. Oh glórias. O nosso pastor Carlos vai estar dando a bênção apostólica. Oh glórias. Glória a Deus. Mais uma vez a paz e a graça. Outras mãos na posição de receber o nome do Senhor Jesus. Glorioso Deus e eterno Pai, te agradecemos por tudo
que o Senhor fez, está fazendo e há de fazer em nossas vidas. Pai, nos guarda, nos leva para casa debaixo das tuas santas mãos protetora, Pai. Nos cobre com teu sangue, abençoa nossas vidas, nos livra do homem fraudulento, perverso, da bala perdida, espírito de morte, cai por terra, em nome do Senhor Jesus, Pai. Te agradecemos e te louvamos, Pai. Que a graça do Pai e a comunhão do Santo Espírito seja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Olha a sopa, viu? Depois todos foram para sua casa.